te adoro, meu Senhor. Meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Minha oração nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, seja com todos vocês, amém? Muito bom estarmos juntos nesta hora para estudarmos a palavra do Senhor, para aprendermos com Ele, aprendermos dEle, e assim termos uma vida entregue a Ele e em paz com Ele, amém? O tema da mensagem dessa noite tem que ver com aquilo que todos nós inevitavelmente lidamos ali todo momento, todo instante. Alguns mais, outros lutam menos, mas todos nós de alguma forma lutamos com o estresse. É ou não é verdade? Como lidar com o estresse? Nos dias de hoje, muito mais do que em qualquer outro momento da história, nós temos que lidar com a questão da ansiedade, da angústia, do estresse. Como nunca eu ouço palavras assim: ei pastor, correndo muito, trabalhando muito, não, eu estou correndo isso e não para e tal, e assim por diante. É ou não é verdade? Lutas do dia a dia, estresse, correria, como tem estado, como tem sido a sua vida em relação
ao estresse, à correria do dia a dia em sua vida. Conta-se a história, e agora, quando a gente lida com o estresse, nós lidamos diretamente com nossas emoções, e as nossas emoções, elas são fruto dos nossos pensamentos. E a grande questão que nos vem é: como eu posso lidar com as minhas emoções e com os meus pensamentos de modo a conseguir ter mais paz e não andar muito estressado? Conta-se a história, e só para você ter noção de como é o poder da nossa mente, conta-se a história de um homem, e este homem, ele era alguém que trabalhava numa rede ferroviária, e ele estava limpando então um vagão frigorífico. Só que, sem querer, ele entrou no vagão frigorífico e a porta travou. E uma vez que a porta travou, o trem, dentro de poucos instantes, já começou a fazer a sua viagem, por mais que ele gritasse e falasse, e ninguém conseguia ouvi-lo. E ele estava ali dentro daquele vagão frigorífico, e agora, desesperado, ele começou a relatar as seguintes palavras. E essas foram as palavras, últimas palavras que ele conseguiu escrever num pedaço de papel que ele tinha no bolso dele. E as palavras foram as seguintes: o frio aumenta, ou está aumentando pouco a pouco. Temo, disse ele, que ninguém virá ao meu socorro. Estou me congelando lentamente, disse ele. Sinto que não mais terei forças para escrever. Pasmem que quando a viagem terminou, eles, abrindo os vagões, encontraram aquele homem morto dentro do vagão frigorífico. No entanto, o vagão estava desligado. E ele morreu. Pelo poder de acreditar que ele estava congelando. Você consegue imaginar isso? Qual é o poder da nossa mente? Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver, a página 241, que o estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. E ela continua dizendo: o desgosto, a ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfianças, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Já pensou? O poder que existe em nossa mente de nos levar a sentir, a viver coisas e a consumir nossas forças vitais. Existe um outro texto também do Espírito de Profecia, onde ela diz que 9 de 10 doenças têm a sua origem na mente. Já pensou? 9 de 10 doenças têm sua origem na mente. Quando eu apresento essa mensagem para você, não quer dizer que eu não lute com isso, não, absolutamente. Todos nós lutamos. Esses tempos eu estava falando com um amigo meu, um amigo como um irmão meu, e ele está passando, esse meu amigo do coração, por uma fase muito difícil na sua vida, no seu casamento. Tem 3 filhos lindos, todos pequenininhos. E a esposa, desde que nasceu o primeiro filho, primeira filha, ela entrou num estado de depressão pós-parto, melhorou, e aí ela engravidou de novo, teve outro filho, enfim, agora eles têm 3 filhos. Ela durante muito tempo conseguiu
lidar com isso, mas no entanto o trabalho dele e sua ausência de casa, ela tem passado por dificuldades muito grandes e momentos difíceis para assimilar tudo o que passa na sua vida, e ele está muito desesperado por toda a situação e com medo de perder o casamento e perder a esposa com 3 lindas crianças, uma linda família. E conversando com ele, como um amigo que a gente tem e abre o coração um para o outro e um ajuda o outro, nós oramos um pelo outro. Eu estava conversando com ele também por algumas lutas que estava passando e compartilhando com ele. Ele disse assim: ai Andrezão, ele fala, né, Andrezão, se a gente conseguisse controlar tudo que a gente pensa, né? A gente conseguisse controlar todos os nossos pensamentos assim, e conseguir tirar alguns pensamentos, substituir por outros, realmente é algo bastante desafiador para todos nós. Como nós podemos melhorar? Conta-se que num estudo que foi feito em uma clínica Mayo, em Buenos Aires, com cerca de 15 mil pessoas, 15 mil pessoas, foi feito esse estudo. E esse estudo relatou que 4 de 5 pessoas que estavam com problemas de úlceras estomacais, 4 de 5, os problemas vinham de questões psicológicas, por causa do estresse. Falo para alguém hoje que está com algum problema de úlcera estomacal. Estresse, 4 de 5. Um estudo com 15 mil pessoas. Disse certo pensador que as úlceras do estômago, elas não vêm daquilo que nós comemos, elas vêm daquilo que está comendo a gente. Forte, não é verdade? Você já sentiu em algum momento que a comida parou por uma notícia, um problema que você estava ou está passando? Você não conseguiu fazer a refeição? O estresse. Terrível estresse. O estresse, ele afeta a nossa saúde em todos os aspectos. Afeta a nossa saúde emocional em primeiro lugar, mas vai somatizando, refletindo em nosso corpo, e o poder da mente é tão grande, o estresse, ele é tão prejudicial que ele leva ao envelhecimento precoce. Você já ouviu dizendo assim: esses cabelos brancos aqui, foi quando eu passei por isso, por aquilo outro. Ou esses cabelos que eu perdi aqui, foi nos últimos anos por causa disso, disso e disso. E a situação de estresse, ela afeta o nosso corpo e leva ao envelhecimento da pele, envelhecimento dos órgãos, consome a força vital e leva, sim, lamentavelmente, também à morte prematura. Dr. Rodrigo da Rosa Filho, ele comenta também em estudos feitos que uma pessoa que passa por situações estressantes no seu dia a dia afeta diretamente com a sua saúde e compromete a fertilidade. Interessante que eu estava lendo um outro estudo de um órgão, maior órgão no Brasil, Cielo, que trata com a saúde feminina, e diz que a mulher que não consegue engravidar, e por outras circunstâncias, pode ser de questões físicas ou também por causa do estresse, quando ela vai fazer os tratamentos, vem a ela ainda uma carga maior de estresse, de ansiedade, de sentimento de inferioridade, que ainda trava mais a questão de conseguir engravidar. Eu já ouvi de algumas histórias, inclusive me lembro de uma quando nós estávamos levando a Maria Eduarda, nossa filha, quando ainda era bebezinho, levando ao pediatra para fazer os exames normais, e lá estava
uma mãe com 2 filhos e os 2 da mesma idade praticamente. Não dava 1 ano de diferença entre os 2 praticamente. Eu disse, como isso? Ele disse assim, não, esse aqui é adotivo e esse aqui eu gerei. Porque eu tentei engravidar por muitos anos, fiz tratamentos e etc, não consegui engravidar. Quando nós conseguimos a adoção de um bebê recém-nascido, que nós esperamos por tanto tempo, não deu 2 meses, eu engravidei. O que aconteceu? O nível de estresse? Lá embaixo. E ela, então, conseguiu engravidar. Conta-se a história de uma jovem que toda vez que ela entrava em contato com pólen de flores, especialmente de rosas ali, ela tinha crises de asma. E um dia ela entrou em uma casa e ali à mesa estava algumas rosas e quando ela viu as rosas ela desmaiou. E quando ela voltou a si, a amiga disse assim, o que foi que aconteceu? Não, as rosas, eu sou asmática, tenho problemas e tal. Disse assim, não, mas essas rosas elas são artificiais. O poder daquilo que acontece em nossa mente. Conta-se a história de uma senhora que ela tinha crises também asmáticas. Todos os dias, às 17 horas, ela tinha crise de asma. E um dia, nas atividades da casa, do lar, chegou visitas e tudo mais, e simplesmente a hora passou e ela não viu, quando era 19 horas, escureceu, ela olhou no relógio, ela teve a crise naquele mesmo momento. Poder da mente. Dale Carnegie, em um dos seus livros intitulado Como Lidar com as Pressões da Vida, com o Estresse, ele cita um estudo que mostra que o estresse, ele ajuda na formação das cáries. Já pensou nisso? Então, o bem-estar em casa traz economia também para com o dentista. E as crianças, observem, talvez estejam tendo mais problemas de cáries por causa de estresse, ausência dos pais, muitas cobranças, do que por qualquer outro motivo ali também. Em suma, as preocupações da vida, elas de fato e verdadeiramente encurtam nossa vida e nos levam, lamentavelmente, à morte prematura. Você está preparado para fazer um teste de estresse? Não? O que você acha? Vamos fazer um teste? Para ver como é que você está, se você está estressado, muito, pouco ou não. E aí, Cristian, está preparado? O negócio aqui é o seguinte, para fazer o teste. Você vai erguer a mão assim, faz assim, como eu estou fazendo. Isso aí, ó, bacana, todo mundo participando. Esse é o nosso teste de estresse, tá bom? Você vai ficar assim, você que está em casa aí nos assistindo, faz a mesma coisa agora. Está aí na frente da telinha, do computador, da televisão, faz assim agora. E para cada vez que eu ler aqui alguma coisa que condiz com o seu comportamento, você vai levantar um dedo, tá bom? Vai levantar um dedo, outro dedo, vai levantando os dedos ali. Quando faltar dedo da mão, você levanta o pé daí. Combinado? E vamos fazer um testezinho de estresse agora então. Primeira pergunta, vamos ver como é que vocês vão levantar os dedos ali. Agora eu quero ver. Você geralmente acorda de mau humor, sim ou não? Eita nós, tem alguns dedinhos levantando ali. Quem é que levanta aí de mau humor? Não? Tem mulher que está cutucando o marido ali. Você não levantou, isso é mentira. Ou tem esposa com o esposo cutucando a esposa ali. Levanta de mau humor, levanta o dedo ali. Pergunta 2. Você tem dificuldade de achar as suas coisas porque reconhece que é um pouco desorganizado ou desorganizada? Eita, tem gente que já levantou as duas mãos tudo assim. Ai. Pergunta 3, vai levantando ali, vamos ver como é que está o seu nível de estresse. Você tem dificuldade de dizer não quando está atarefado e alguém lhe pede para fazer mais alguma coisa? Tem dificuldade de dizer não?
Vai levantando, misericórdia. Estou vendo ali os dedinhos levantando. Quarta pergunta. Você se irrita quando tem que repetir uma ou duas vezes a mesma explicação para outra pessoa? Ih, barbaridade. Ficou irritado ali, tem que repetir alguma coisa para alguém e tal. Vai levantando os dedinhos. Quando acabar da mão, falei já, levanta o pé ali, não tem problema. Quinta pergunta. Você tem costume de aumentar o tom da sua voz quando discute algo com alguém? Não vou olhar para as minhas ovelhinhas agora. Não pode ter vergonha, viu? Vai fazendo testezinho ali, tá bom? Misericórdia. Vou ter que começar a dar aconselhamento aí para mais pessoas que eu imaginava. Vamos lá. Sexta pergunta. Você geralmente faz hora extra no trabalho, acumulando coisas do dia a dia? Vai acumulando, tem que fazer hora extra, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Sétima pergunta. Você chega em casa falando alto, brigando com o cônjuge, reclamando dos filhos, chutando os cachorros? Não vou olhar, prometo. Levanta o dedinho ali. Ai. Oitava pergunta, vamos ver essa aqui, como é que está agora? Quando acontece alguma coisa, você geralmente grita, fala um palavrão, reclama, pragueja? 9. Você tem costume de gritar por uma pessoa ao invés de ir ao encontro dela quando a quer chamar? Filha! Pai! Ai. E agora, José? Tem gente aí que tem dedo, tem dedo sobrando ainda, né? Outros está faltando dedo. Última pergunta. Você come rápido demais? Ou você dorme poucas horas de sono à noite? Levanta a mão aí, os dedos, o dedinho. Levantou? Está contando? Vamos ao resultado agora. Somou aí o seu? Somou? Resultado. Até 3 pontos, até 3 afirmações ou 3 dedinhos levantados. Estresse normal. O corpo necessita de uma pequena dose de estresse para você executar as suas ações do dia a dia, certo? Levantou 3 dedinhos, está de boa. Misericórdia. 4 a 6 pontos. Você é uma pessoa com estresse leve. Se levantou 4 a 6 dedos, estresse leve ali, ok? Precisa se cuidar e ter mais calma, faça as atividades físicas e procure se controlar. 7 a 9 pontos. Você é uma pessoa estressada. Levantou 7 dedos a 9? Está lascado. Você é uma pessoa estressada. Tome cuidado. Procure tirar umas férias, repensar o assunto. No assunto, as pessoas ao seu redor estão sofrendo. E você também. Levantou 7 a 9? Se você levantou 10 dedos ali, vai para o hospital. Não, brincadeira. Procure ajuda. Procure um médico rapidamente. Procure descansar. Procure ajuda terapêutica também. É muito bom. Se você está passando por essa situação, procure ajuda. Queridos, é verdadeiro. Eu nem levantei as mãos aqui, senão eu ia condenar o pastor diante de todo mundo da igreja. Pensou que coisa chata, né? Mas todos nós passamos por situações em nossa vida. E o assunto que a gente está estudando hoje, certamente não é novo para você. Mas é sempre bom a gente, né, seu Adão, reparar um pouquinho, relembrar aquilo que a gente já sabe e fazer um balanço da nossa vida e tomar algumas atitudes, mudar alguns hábitos, clamar a Deus por ajuda. Sabe, as situações da vida, a gente precisa encarar elas nem sempre como sendo de todo desesperadoras. Eu já contei aqui para vocês um pouco a história da vida do meu pai. Vou repetir aqui bem rapidamente. Meu pai perdeu a sua mãe antes de completar 1 ano de idade. Foi morar com um tio e a avó morreu na frente dele quando ele tinha 11 anos de febre tifoide. Ele casou com 23 anos e poucos anos depois, quando ele tinha uma filha de 3 anos e uma de poucos meses ali, a esposa faleceu. Meu pai passou por muitas lutas na vida. Eu conheço bem o meu pai. Meu pai, eu digo que ele é um campeão. Eu digo, pai, você é um campeão. Tudo você passou, lutas, enfim, só para citar algumas coisas aqui, algumas poucas coisas.
Meu pai sempre disse assim: filho, esse mundo que a gente vive é um mundo cão, é um mundo difícil. Mas, o pai disse assim: os nossos problemas a gente faz do tamanho que a gente quer. Você já viu aquela expressão: você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Por quê? Porque há pessoas que conseguem fazer um problema pequeno, fazer dele uma tempestade num copo d'água, um grande problema. No entanto, outras pessoas que passam por grandes problemas e grandes dificuldades, elas conseguem encarar aquelas dificuldades não tão grandes quanto realmente são. Meu pai sempre diz: os nossos problemas a gente faz do tamanho que a gente quer. Que a gente quer. Depende da forma como nós os encaramos. Você já ouviu falar na parábola do cavalo que caiu no poço, não? Já conhece? Alguém de vocês conhece essa parábola do cavalo que caiu no poço? Já ouviram falar? Não? Não conhece? Tem uma irmã ali que conhece. A parábola do cavalo que caiu no poço é a seguinte: diz que encontraram certa vez um cavalo que caiu num poço, e isso já aconteceu. Eu inclusive consegui essa foto aqui desse cavalo que literalmente caiu no poço. E o dono pensando: eu não vou conseguir tirar esse cavalo nunca do poço, não tenho recurso, não tem ninguém aqui que me ajude e tudo mais, o que eu vou fazer? Ele chamou um dos seus servos e disse assim: olha, não tenho o que fazer, impossível tirar esse cavalo do poço. Ele chamou o servo e disse assim: faz o seguinte então, não há o que fazer, nós vamos ter que sacrificar o cavalo. Então você pega a barra agora aí, vai fechando o poço e vamos ter que enterrar o cavalo vivo, não tem o que fazer. Acontece que para cada pasada que caía nas costas do animal, o que o animal fazia? Dava uma sacudida ali. É ou não é? O animalzinho dava uma sacudida, o barro caía no chão, e o que o cavalo fazia? Ele ia pisando, e assim o homem foi fechando, e o cavalo foi sacudindo o barro que vinha sobre si, e pisando, até que ele saiu do poço. Se eu falo para alguém nessa hora que está passando por muitas dificuldades e tem gente que está lançando barro em cima de você para querer ver você morto, enterrar você vivo, sacuda ali a poeira das costas, continue se mexendo, não pare, continue se mexendo e crendo que você vai ser salvo dessa situação. Amém? Nós temos aqui essa citação do Espírito de Profecia, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, diz o seguinte: se somos escravos das circunstâncias, certamente falharemos em aperfeiçoar nosso caráter cristão. Você precisa dominar as circunstâncias e não permitir que as circunstâncias dominem você. Ler é mais fácil do que viver, não é verdade? Mas nós precisamos treinar nossa mente, nossa vida para viver assim. Nós precisamos dominar as circunstâncias e não permitir que elas nos dominem. Você pode achar, continua o texto inspirado, você pode achar força na cruz de Cristo. Você pode crescer gradativamente, vencer as dificuldades e a força do hábito. Você precisa ser estimulado pela força vivificante de Jesus. Você deve ser atraído a Cristo e revestido de sua divina beleza e excelência. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 43. Amém? Senhor, clamar pelo amor de Cristo Jesus, pela vitória que Ele obteve por nós na cruz. Senhor, faça de mim aquele que domina a circunstância, mas não é escravo dela. E você vai encontrar força em Cristo Jesus. Amém? Eu gosto muito
desse texto bíblico, e eu acho que ele é o que mais fala ao nosso coração no que diz respeito ao estresse e às lutas do dia a dia, e encontramos ali em Mateus no capítulo 6, você conhece bem, você pode abrir a Bíblia ou acompanhar na tela, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Jesus disse, que ensinamento é esse Jesus? Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não se preocupem. Jesus está falando. Eu lembro quando a gente chegou a Curitiba, anos atrás, 8 anos atrás, e a gente não estava preparado para dormir na geladeira e acordar na geladeira. Preocupados ali, como é que nós vamos fazer? Nós não temos roupa para isso. Estamos há 8 anos em Curitiba. 4 deles eu sofri no frio que você não imagina. Sofri demais, todo ano, em inverno eu sofria, botava roupa, capote, tudo era uma coisa, não esquentava. Mas o corpo foi acostumando, né? Hoje eu lido bem com o frio. O meu problema hoje é o calor, né? De onde eu venho era muito crente, agora quando eu vou para lá eu sofro com o calor de lá. Enfim, eu lembro que nós estávamos um dia no encontro, nosso primeiro ano, era o mês de junho, festa do Dia dos Namorados, estávamos com pastores ali, eles sortearam alguns brindes, estavam sorteando ali um aquecedor de ambiente, aqueles grandes assim, né? E a mente falou, André, esse aquecedor a gente precisa ganhar, primeiro ano, junho, estava chegando o frio, inverno, e foi sorteado um brinde lá, um jogo de toalha, mas não sei o que e tudo mais, quando sortearam o aquecedor, agora é a gente e tal, não ganhamos o aquecedor, quem ganhou foi o pastor que estava sentado na nossa mesa, junto com a gente ali. Ele foi lá, pegou o aquecedor, veio com aquela caixa na mão assim, e disse assim, André, eu já tenho um desse, esse aqui é de presente para você, vocês vão precisar agora no inverno. Amém? Deus pensa em tudo. Deus é tão querido com a gente, não é verdade? Eu pensei, a gente não ganhou, ficamos ali, né? Não, Deus assim, eu sou teu Deus, fica tranquilo. Confia em mim, descansa. Jesus está dizendo, não andem ansiosos quanto ao que é vez de comer, beber, vestir. Não fiquem ansiosos. Sabe que eu tenho refletido, e eu reflito isso para a minha vida. A minha ansiedade, ela é proporcional, né? De forma oposta, proporcional à minha desconfiança ou à minha não entrega do meu coração a Deus. Quanto mais ansioso eu estou, menos confiante em Deus eu estou. Você concorda comigo, não? Quanto mais eu confio em Deus, menos ansioso eu vou estar. Isso não quer dizer que eu tenha que levar uma vida desleixada ou presunçosa, ou não ir atrás do emprego, ou não cuidar da... Sabe, Deus não vai fazer por você nem por mim aquilo que Ele entende que a gente pode fazer, que Ele espera que a gente faça. Então eu não posso cruzar os braços e ficar esperando tudo, não. Quando eu faço a minha parte, Deus faz e pode fazer a parte dele. Não fiquem ansiosos, disse Jesus. Jesus disse assim, olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu, os lírios do campo. Sabe, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um lírio do campo. E assim como o lírio hoje existe, amanhã é lançado no fogo, assim como as aves dos céus, elas são alimentadas pelo Senhor. Quem é que vale mais, disse Jesus? Quem vale mais? Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, quanto mais a vós outros, disse Jesus, homens de pequena fé. Eu gosto muito daquela música, né? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei. Linda essa mensagem, né? Não temas, eu sou teu Deus. Sabe quando a gente anda muito estressado? Muito angustiado, é quando a gente tira Deus do trono do nosso coração e o nosso eu senta ali e a gente não sabe o que fazer. A gente fica desesperado.
Mas quando eu deixo Deus ser o meu Deus, há uma outra canção que diz: pode cair o mundo, eu estou em paz. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Jesus disse: filhos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de, porque o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia os seus desafios. E dizem os estudiosos da mente que a ansiedade, ela é excesso do futuro. A gente está vivendo aquilo que está diante de nós e nós não temos controle. Eu só tenho esse momento, só tenho essa fração de segundo, eu só tenho esse exalar que me leva para um passo além a cada segundo da minha vida. Não posso amanhã. A minha sogra, Dona Margarida, ela diz assim, quando a gente tem alguma preocupação ou demonstra alguma preocupação, ela diz assim: ei, não adianta chorar antes de cair o tombo. Não adianta chorar antes de levar o tombo. Espera. Imagina uma jovem que estava aí noiva para casar. Imagina se ela fosse pensar no futuro. Quantas camisas ela ia passar para o seu esposo em 40 anos? Eu vou ter que passar 1 milhão de camisas. Eu não vou casar. Ela passa uma camisa por dia, 2, 3 por semana, e assim vai, né? Lá em casa minha esposa não se preocupa com passar as camisas, eu passo as minhas camisas. Mas ela faz outras tantas coisas para mim. Eu não lavo a louça, por exemplo. Para mim lavar a louça é um tormento. Confessando meus pecados aqui, né? Eu não sei, as pias geralmente elas são muito baixas, né? Se eu vou lavar a louça ali, eu saio torto. Tá com a dor nas costas, desgramado. Aí o nosso combinado lá já faz anos. Disse assim: amor, você não precisa lavar a louça, mas passar as tuas camisas. E eu já tenho uma técnica ali que eu passo a camisa, nos trinques ali, já. Eu lembro quando estava fazendo, inclusive, estágio de evangelismo, eu desenvolvi a técnica de passar a camisa em cima da cama. Sei tudo de passar a camisa. E às vezes ela me ajuda. Como hoje, por exemplo, estava meio apurado, disse: amor, passa para mim. Ela vai lá e passa, lógico, ela me ajuda, é uma bênção. Faz tantas outras coisas. Se ela fosse pensar tudo o que ela teria que fazer por mim, pela casa, pelo lar, durante tanto tempo, ela diz: não se preocupe com o dia do amanhã. Alguns estudiosos dizem que de cada 10 problemas, vejam isso, 7 eles vão desaparecer, sem que você faça qualquer esforço. 1 será resolvido amanhã. 1 de cada 10 não tem solução. Não adianta que não tem solução. E 1 você vai conseguir resolver hoje, ou vai ser resolvido hoje. De cada 10. E a gente fica preocupado. A gente se ocupa antes do problema. A gente sabe que a gente tem que fazer, então, colaborar com o inevitável. Se não vai mudar a situação, não tenho o que fazer, pronto, vou descansar. Conta-se a história que certa vez um senhorzinho saiu da venda, da quitanda ali, levando algumas sacolas na mão, e o netinho junto. O netinho bem pequenininho, junto com ele, segurando no dedo, e ele segurando as sacolas na mão, e andando, indo para casa, quando de repente uma das sacolas caiu no chão, e era justamente a sacola dos ovos. E a sacola caiu. E o menininho falou: vou os ovos. O vô nem olhou para trás. Disse assim: não adianta o que fazer, já quebrou mesmo. Não vai mudar a situação. Já bateram no teu carro? Já raspou a roda ali no meio fio? Raspei a roda no meio fio, daí você vai lá ver e tal. Já aconteceu comigo de eu raspar a roda, e minha esposa disse assim: André, você não vai lá ver? Eu disse: não adianta, não vai mudar a situação. É ou não é verdade? Não vai mudar a situação. Raspou, e agora? Não tem o que fazer. A gente tem que colaborar com aquilo que é
inevitável. E não chorar antes de cair o tombo. Quando a gente cair, entrega nas mãos de Deus e Deus vai fazer o restante, amém? Conta essa história de uma moça que estava conversando com uma das suas amigas, muito íntimas ali, e aquela amiga sabia quantas e quantas lutas ela passava na sua casa. Problema com o pai, problema com a mãe, problema com o irmão, e era uma loucura, um estresse. Chegava em casa, era um problema que não terminava. Passado algum tempo, as duas amigas se encontraram e ela perguntou: e aí, como estão as coisas na sua casa? E a resposta dela foi a seguinte: bom, as coisas na minha casa estão como sempre. Elas não mudam, disse a jovem. Mas agora eu sou diferente. Eu mudei a minha forma de enxergar os mesmos problemas. Há problemas que são inevitáveis, circunstâncias que são inevitáveis. Há pessoas que não vão mudar. A propósito, há 3 coisas que você jamais pode ou poderá mudar. É a verdade, o passado. A verdade, você não tem como mudar a verdade sempre vai ser verdade. Você não tem como mudar o passado. E a terceira coisa que você nunca jamais conseguirá mudar é o outro. É ou não é verdade? Mas você não consegue mudar a verdade, nem o passado, nem o outro, mas você pode mudar quem? Você mesmo. E a sua forma de enxergar as coisas e os problemas. Conta William James, um psicólogo, enfim, ele disse: aceita que seja assim. A aceitação do que tem acontecido é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer desgraça. Aceitar. Pouco mais de 1 ano atrás, se não me falha a memória, o bebezinho do meu irmão mais novo, João Paulo, ele tem 2 garotos, 2 meninos, e o bebezinho, ali com poucos meses, a minha cunhada estava na cozinha, colocou para cozinhar ali numa panela de pressão dessas elétricas, que são mais confiáveis, enfim, e ela colocou ali o bebezinho próximo ali na cozinha e tal, e ela foi fazer alguma coisa, e cuidando do bebê, e cozinhando, etc e tal. De repente houve um estouro, e o grito e o gemido do bebê. A panela explodiu. E o bebê foi atingido com o líquido fervente que havia dentro da panela. A família entrou em desespero, o bebezinho, coisa mais linda. Gabriel, pequeno Gabriel. Uma joinha preciosa, foi atingido. Eu estava, me lembro, no sítio, foi mais ou menos nessa época de férias, início do ano. Ali, estava na casa dos meus pais, e a minha mãe entrou em desespero. Todo mundo ficou desesperado. Eu lembro que, ao conversar com o meu irmão João Paulo, ele foi ao hospital, ele disse assim: André, vamos, ore por nós. Porque a gente vai ter que conviver com essa situação. Não tem como mudar. Tem que aceitar a situação e pedir para Deus forças para conviver com ela. Nossa maior preocupação de todos, inclusive do meu irmão, é que o garotinho tivesse sido atingido no rosto, enfim. Mas graças a Deus, ele foi atingido mais no braço, na perna, uma parte aqui do abdômen, tem cicatrizes sim, chorou muito sim, muitos meses de tratamento e curativos sim, vai ficar com marcas o resto da vida. Aceitação, aceitação. Quanto de desespero você tem na sua vida e tem passado na sua vida, situações inevitáveis que você não consegue mais suportar ou viver. O jovenzinho na escola, a criança,
sempre se estressa com como será o futuro. Quando vai acabar as aulas? Quando eu vou conseguir terminar? Os pais com filhos pequenos, preocupados se a criança está dormindo bem, se está respirando, como vai ser o futuro dela, como vai ser o amanhã. Quando entram na escola, a incerteza, como ele vai se comportar, que tipo de amizades terá. Quando a idade vem chegando, como eu vou estar de saúde? Será que eu terei condições dos remédios? E agora que você está idoso ou idosa, pensa, como vai ser o meu amanhã? Será que os meus proventos eu vou conseguir tirar do meu sustento? Que Jesus disse o quê? Não vos inquieteis. Deixa eu ser o teu Deus. Eu sou o Deus dos milagres. E aquilo que você nem imagina, Deus vai fazer. Agora eu tenho que deixar Deus ser Deus da minha vida. Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que confiar nele. Ser fiel a ele. Pedro, ele disse, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Está ansioso, está estressado. Lança sobre ele a ansiedade. Já contei aqui para vocês, em situações de estresse que eu passei, de problemas que não conseguia resolver, e eu orava a Deus dizendo, Senhor, me ajuda, e não dormia, até que Deus disse assim, filho, você não entrega o teu problema para mim? Eu disse, como não, Senhor? Ele disse assim, não, você não para de pensar, de tentar resolver. E aí eu disse assim, Senhor, então, tira de mim, porque eu não consigo te entregar. Peça para Deus, Senhor, tira de mim a ansiedade. Me ajude a lançar aos teus pés, eu não consigo. Amém? Eu não consigo. E eu termino a mensagem de hoje contando a história de um rei, muito tempo no passado, muito tempo no passado. E esse rei, ele tinha um servo e ele não suportava mais esse seu servo e queria um jeito de eliminar esse seu servo. Só que ele procurava alguma coisa contra aquele servo e não encontrava. Certo dia, então, ele teve uma ideia. Ele chamou este servo e disse o seguinte, você está vendo esta coroa? Esta é a minha coroa. Eu quero gravar na minha coroa uma palavra. Só uma palavra. E você vai ser o responsável de encontrar esta palavra. E esta única palavra vai ser para eu gravar na minha coroa. E toda vez que eu estiver com a coroa, eu me lembrar que se eu estiver triste, esta palavra vai me dar ânimo. E se eu estiver preocupado, esta palavra vai me acalmar. E se eu estiver muito feliz, esta palavra também vai me manter feliz e vai me dar forças para avançar. Uma única palavra. No entanto, disse o rei, se você não encontrar esta palavra, e eu não me satisfazer com a palavra que você me der, você será morto. E aquele homem foi para casa, não jantou. A esposa percebeu quanto ele estava inquieto, preocupado. Ela perguntou para ele o que está acontecendo, ele não quis dizer para ela. E ela perguntou e ele não falava nada, só pensava que palavra será esta. E ele foi para a cama e não dormia, estava na cama fritando ali, como a gente fala, um lado e outro. E a esposa, me conta o que está acontecendo. Ele disse, não adianta eu falar para você, não vai resolver. E ela forçou, e tanto ali falou com ele, até que ele disse, não, acontece assim, o rei disse que eu preciso achar uma palavra para pôr na coroa, assim. Uma palavra quando ele estiver triste para animar, uma palavra quando ele estiver angustiado para trazer ele para cima, enfim, e tudo mais. Ele disse assim, mas isso é fácil, eu já tenho a palavra. E o pescoço dele estava em risco. Daí ele falou assim, então me conte qual é a palavra. Ela disse, não. Amanhã de manhã eu te conto. Já que você não confiou em mim. E deixou o homem fritando na cama ali a noite toda.
Quando ele acordou, ele disse assim: vamos lá, o dia já raiou, conta para mim qual é a palavra. E ela disse assim: não, só depois do jejum. E deixou ele mais estressado e angustiado ainda. Deixa estar que quando passou o jejum, ele estava para ir ao palácio. Então ela disse para ele: sabe qual é a palavra? Uma única palavra. Para quando o rei estiver mal, triste, ele ter ânimo, que vai se sentir bem. Quando ele estiver angustiado, e também quando ele estiver bem, para que ele esteja ali ciente da realidade da sua vida. A palavra é: passará. Passará. Alguém acertou aí? Passará. Está passando por dificuldades? Lutas? Qual é a palavra? Passará. Está passando por luto, sofrimento, tristeza? Qual é a palavra? Passará. Está passando por momento de tristeza e dor por causa da enfermidade? Passará. Os teus amigos te traíram? Você se sente decepcionado? Passará. Você está tão feliz que tudo está indo bem na sua vida. A palavra também é: passará. Que essa vida não é um mar de rosas. Passará. E a grande bênção e a melhor de todas as notícias dessa noite é que esse mundo mau de pecado passará. Amém? Porque Jesus está voltando. Passará. A morte passará, o mal passará, o luto, a dor passarão. Jesus está voltando. Que Deus quer nos ensinar nessa noite. Nós devemos viver uma vida plena de fé em Deus. Devemos procurar viver um dia de cada vez. Temos que aceitar aquilo que é inevitável. Não vai mudar. Lembre-se, passará. Recordando que todo problema, por mais angustioso que ele seja, tudo vai passar. Amém? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Eu não sei como está, mas você sabe como está, e Deus sabe como está. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, e Ele terá cuidado de ti. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O mais Ele vai fazer. Não fique ansioso com o dia de amanhã. O amanhã Deus vai trazer a Ele os seus cuidados. Deixa Deus ser o teu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa nele. E o mais? Ore comigo nesse momento. Pai querido, nós vivemos, Senhor, num mundo onde passamos por tantas lutas, dores, aflições. O estresse, Senhor, que nos consome. A ansiedade que nos angustia constantemente. Tudo fruto do pecado, da condição que vivemos, Pai. E na maior parte das vezes nós não conseguimos controlar nossos pensamentos, que produzem em nossa vida sentimentos, ações. Ó Senhor, ajuda-nos a levar todo pensamento cativo a Ti. Toda circunstância e situação cativa a Ti. E que o Senhor é o nosso Deus. Ajuda-nos, Pai, a destronarmos o nosso eu e deixarmos o Senhor ser o nosso Deus. Pai, grava em nossa mente e em nosso coração, essa palavra passará, todas as coisas ruins passarão.
Venha logo nos buscar, Senhor. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos. E oramos agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Até logo. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus